Olá pessoas do canal Japanese Horror, aqui é o Eiji e hoje estou trazendo a terceira e última parte da trilogia de vídeos dos Nihon Sandai Onryo, os três grandes espíritos vingativos do Japão. E hoje vou falar a história do Imperador Sutoku. O Imperador Sutoku é um dos 13 yokais mais famosos que já assombrou o Japão. Depois de sua morte, como alguns dizem, ele se transformou em um terrível Onryo, um espírito vingativo. Já outros dizem que ele teria se transformado em um grande Tengu, e assim infligiu sua ira sobre a corte imperial de Kyoto. Junto de Sugawara no Michizane e Taira no Masakado, ele é um dos 3 lendários Nihon Sandai Onryo, os 3 grandes Onryos do Japão. O príncipe Akihito nasceu em 1119 d.C., o primeiro filho do imperador Toba. Pelo menos isso estava no registro oficial. Era um segredo aberto, conhecido por todos na corte, que Akihito era na verdade filho do ex-imperador aposentado Shirakawa. Akihito não era muito querido por seu pai, que constantemente se referia a ele como um bastardo. Seu verdadeiro pai Shirakawa pode ter sido ex-imperador, mas ainda exercia um poder considerável em sua aposentadoria. Quando o príncipe Akihito tinha 5 anos e o imperador Toba 21, Shirakawa forçou Toba a se aposentar. Akihito então tornou-se o imperador Sutoku. Depois que Shirakawa morreu em 1129, o imperador aposentado Toba começou a orquestrar sua armadilha contra o imperador Sutoku. Ele o convenceu de que a vida enclausurada do imperador aposentado era muito melhor do que a de seu imperador real. Ele sugeriu que Sutoku adotasse o filho de Toba, o príncipe Narihito, e se aposentasse. Em 1142, Sutoku finalmente o fez. Toba supervisionou o processo e fez questão de registrar que o imperador estava se aposentando e passando o trono para Narihito, ao invés de sua própria descendência. Isso garantiu que Sutoku não exercesse nenhum poder sobre o jovem imperador, nem qualquer futuro filho jamais se tornaria imperador. Narihito, de 3 anos, tornou-se o imperador Konoe, e o imperador aposentado Toba detinha todo o poder por trás do trono. Toba enviou os aliados de Sutoku para as províncias distantes e encheu a capital com seus próprios aliados. Não havia nada que Sutoku pudesse fazer. O imperador Narihito, também chamado Konoe, permaneceu doente e sem filhos por toda a sua vida e faleceu sem deixar herdeiros em 1155, aos 17 anos de idade. Nessa época, Sutoku tinha seu próprio filho. Ele viu uma oportunidade de recuperar sua posição. Sutoku e seus aliados alegavam que o trono deveria ser passado para seu filho. Em vez disso, a corte imperial declarou que o quarto filho de Toba se tornaria o imperador Go Shirakawa. Quando Toba morreu no ano seguinte, essa disputa se transformou em uma guerra civil em miniatura conhecida como Rebelião de Hogen. A guerra foi decidida em uma única batalha. As forças de Go Shirakawa foram vitoriosas. Após a rebelião Hogen, as forças de Go Shirakawa foram impiedosas. Aqueles que lutaram contra o imperador foram executados junto com toda a sua família. O ex-imperador Sutoku foi banido de Kyoto e forçado a passar o resto de seus dias exilado na província de Sanuki. Ele raspou a cabeça e se tornou um monge, dedicando-se a copiar manuscritos sagrados para enviar de volta a Kyoto. O tribunal temia que o deposto Sutoku tentasse amaldiçoá-los. Corria o boato de que ele mordera a própria língua e escreveu os manuscritos com seu próprio sangue, imbuindo-os de seu ódio pela impiedosa corte imperial. O tribunal acrescentou insulto à injúria ao se recusar a aceitar qualquer um de seus manuscritos. Em 1164, Sutoku faleceu, derrotado, deposto e humilhado, e o mais importante, cheio de raiva pela corte imperial. Quando a notícia de sua morte chegou ao imperador Go Shirakawa, o imperador a ignorou. Ele ordenou que ninguém ficasse de luto e que nenhum funeral de estado fosse realizado para tal criminoso. Após sua morte, coisas estranhas começaram a acontecer. O corpo de Sutoku foi deixado de lado enquanto seus cuidadores aguardavam as instruções do funeral do imperador. Após 20 dias, seu corpo ainda estava tão fresco quanto no dia em que morreu. Enquanto seu caixão era levado para ser cremado, uma terrível tempestade caiu. Os zeladores colocaram o caixão no chão para se abrigar. Depois que a tempestade passou, as pedras ao redor do caixão ficaram encharcadas de sangue fresco. Quando seu corpo foi finalmente cremado, as cinzas desceram sobre Kyoto em uma nuvem escura. Depois disso, por muitos anos, desastres após desastres atingiram a capital. O sucessor de Go Shirakawa, o imperador Nijo, morreu repentinamente aos 23 anos. Tempestades, pragas, incêndios, secas e terremotos atingiram a capital. O poder imperial enfraqueceu. As rivalidades entre clãs iniciadas pela rebelião Hogen aumentaram.
Muitos dos aliados de Go Shirakawa foram mortos em batalhas e o país se aproximou cada vez mais de uma guerra civil total. Em 1180, a Guerra Genpei estourou. Em 5 anos sangrentos, o poder da corte imperial havia desaparecido e o shogunato Kamakura assumiu o controle do Japão. Tudo isso foi atribuído à vingança do imperador Sutoku. Sutoku finalmente retornou à capital durante a Era Meiji, em 1868. Ele foi consagrado como um kami no santuário de Shiramine, em Kyoto. O santuário Takaya, em Kagawa, também consagra uma das pedras nas quais o sangue de Sutoku fluiu durante a tempestade antes de sua cremação. Apesar disso, ainda há rumores de que sua maldição ainda pode durar. Em 2012, quando a NHK transmitiu a trama Taira no Kiyomori, um terremoto atingiu a região de Kanto bem no momento que o imperador Sutoku se transformava em Onryo. E é isso, pessoas, esse foi o vídeo de hoje, encerrando a trilogia de vídeos sobre os Nihon Sandai Onryo. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar suas opiniões aí embaixo nos comentários e sugerir temas para os próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever caso você goste do conteúdo do canal. E é isso, valeu e falou!